Olá a todos, uma boa tarde. Estamos aqui mais um dia para estudarmos o Evangelho, aprendermos juntos os ensinamentos e podermos comentar aqui sobre o item que vamos falar no dia de hoje. Então, primeiramente, nós vamos fazer a nossa prece e depois nós vamos fazer a leitura, né, do item do capítulo de hoje. E em seguida, a gente dá sequência aos comentários. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pela semana que passou, pelo amparo, pelas bênçãos que temos recebido, agradecer pela vida, pela saúde, pela nossa família, por tudo que Deus nos concede. Vamos pedir proteção, serenidade, que a gente continue firme na fé, mesmo diante de todas as tribulações. Pedimos por aqueles que estão sofrendo, que se encontram nos hospitais, que estão adoentados em casa, que estão passando por um momento difícil. E pedimos também o amparo do alto para esse momento de reflexão, para que possamos captar as boas mensagens e transmitir de maneira que seja da compreensão de todos e que possamos absorver tudo que aqui foi dito, que cale fundo nos nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória, para todos sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, damos por iniciados os nossos estudos dessa tarde, na santa e bendita paz do Senhor Jesus, que assim seja. Bom, então, hoje nós vamos falar aqui sobre o capítulo 12, item 3, né? E esse capítulo 12, ele diz respeito, né, ao amai os vossos inimigos. E está dentro do item denominado retribuir o mal com o bem. Então, ficou para a gente comentar o item 3, eu vou fazer a leitura dele, em seguida eu vou dar sequência aos comentários. Então, vamos lá. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido das palavras amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou a um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo.
Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece difícil de prática, impossível mesmo, é apenas por entender falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, à razão cabe estabelecer as diferenças, conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater, ao contato de um amigo. Amar os inimigos não é lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhe o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Então, esse é o item que nós vamos comentar no dia de hoje, né? Um item bem difícil, né, da gente refletir, assim, né? Porque essa questão do amor aos inimigos não é algo simples e fácil, né? Então, nós vamos começar aqui fazendo algumas reflexões, né? Então, vamos lá. Então, assim, qual que é a primeira reação que nós temos, né, quando nos sentimos ofendidos? Esse é o primeiro questionamento que eu trago para a gente poder refletir juntos, né? Então, assim, quando alguém age de má fé, nos calunia, nos faz mal, né? Qual que é o primeiro sentimento que nos toma a alma? Né? As reações, se a gente for pensar, elas são inúmeras, inúmeras. Né? Só que o que dá para a gente afirmar, que não dá para saber o que cada um vai sentir, mas o que dá para a gente afirmar aqui, né, é que em sua maioria essas reações são negativas e imediatas, muitas vezes imediatas, né? Ou seja, nós somos tomados por uma revolta, por uma indignação, por uma cólera, um ódio, às vezes um certo desejo de vingança, né? A gente usa ali palavras grosseiras, às vezes até utiliza da agressão física, né? Então, assim, é o desejo que nós temos de devolver, de retribuir na mesma moeda, né? Daquele mal que a gente recebeu. Então, assim, o olho por olho, dente por dente, quem que nunca ouviu essa expressão, né? Mas o que ela significa exatamente, né? Em linhas gerais, essa lei, né, é uma lei segundo a qual o ofendido ele tinha o direito de causar a quem fizesse uma ofensa a ele, né, um dano igual ao que ele recebeu, né? Lá no Antigo Testamento, a gente consegue encontrar uma referência, né, acerca dessa lei lá em Êxodo, né? Lá em Êxodo 20, os versículos de 23 a 25, né, que nos diz o seguinte: mas
Mas se houver dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Né? E lembrando, né, que esse texto ele está ali num contexto de um homem que briga e fere uma mulher grávida, né? Porém, a gente sabe, né, esse aqui eu estou trazendo um contexto que está no Antigo Testamento que corrobora ali com essa lei, né? Então, é isso que é dito. Mas nós sabemos que Jesus, ele veio para mudar essa lei antiga, né, e o Novo Testamento, nos trazendo, assim, uma outra visão dessa lei, né? Ele não veio destruir a lei, né? Então, a gente já sabe disso. Então, lá em Mateus, no capítulo 5, nos versículos de 38 a 39, a gente consegue encontrar também um fragmento que tem relação com isso. Ele diz o seguinte: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo, porém, que não resistais ao homem mau, mas se qualquer te bate na face direita, oferece-lhe também a outra. Então, é totalmente diferente, né? Uma outra abordagem, né? Não incita ali da gente retribuir o mal com o mal, né? Mas por que é tão difícil a gente não ter esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento, né? A gente sempre, a grande maioria das vezes, vai pensar na parte negativa, né? E revidamos, né, aquela ação. Por que é tão difícil? É difícil porque nós temos um momento evolutivo, né? Então, cada um está num patamar diferente, né? Apresenta dificuldades que são próprias do seu período evolutivo, né? Outro ponto é que nós vivemos em um planeta de expiações e provas, né? Então, ainda estamos ali engatinhando, né? Rumo à nossa reforma íntima, a melhorarmos internamente, né? E nós sofremos também influência daqueles que nos rodeiam, né? E também da própria espiritualidade. E aí, a doutrina espírita, ela nos ensina, né, que nós devemos amar todas as pessoas. Nós vimos aqui na leitura. Nós devemos amar todas as pessoas, e principalmente aquelas que nos fazem mal, né? Jesus falou aqui, né? A gente viu aqui a espiritualidade nos trazendo, né, esses dizeres, né? A gente deve amar os nossos inimigos. Mas como que a gente ama alguém que só nos causa mal? Como que a gente faz para retribuir o mal com o bem? Né? É muito difícil. Assim, no primeiro momento é muito difícil a gente pensar, mas a gente precisa começar a trabalhar isso dentro de nós. Inclusive, na própria Bíblia, nós podemos encontrar, assim, inúmeros versículos, né, citações, que reforçam a necessidade de nós não retribuirmos o mal com o bem. Eu trouxe alguns aqui, exemplos da Bíblia, para a gente ver. Ó. Lá em Provérbios 15, no versículo 1, ele fala o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Lá no Salmo 37, no item 8, lá no versículo 8, fala o seguinte: deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes, porque isso só leva ao mal. E lá em Romanos, capítulo 12, nos versículos de 17 a 21, vem falando assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Não se deixem vencer pelo mal,
mas vençam o mal com o bem. Então, nós vemos aí diversas citações, diversas mensagens falando a mesma coisa. Até mesmo em livros do Antigo Testamento a gente consegue encontrar, né? E assim, muitos podem achar assim que pagar na mesma moeda é a melhor solução, né? Que é aquele famoso, que muita gente fala, né? Ah, eu não levo desaforo para casa. É a famosa frase, não levo desaforo para casa. Então, acha que ali que é bonito isso, que é a melhor solução. Mostra que é valente, né? Que sabe brigar. Para quê? Né? E aí, no início, pode parecer impossível a gente retribuir o mal com o bem. Só que, aos poucos, né? Um passo ali de cada vez, essa tarefa vai se tornando menos penosa, por mais difícil que seja. Mas ela vai se tornando menos penosa até que vai chegar um dia em que todos nós vamos estar ali numa mesma sintonia, né? E aquele que não estiver, ele não vai alcançar essas pessoas de bem, né? Ele vai para outros mundos, conviver com outras pessoas, né? E aí um exemplo bacana sobre essa questão da gente trabalhar isso no nosso íntimo, né? Eu até já trouxe numa outra oportunidade, né? Que é uma analogia com as fases da vida, né? E o tema de hoje. Então, são fases que nós passamos na nossa vida e chega um tempo que nós já estamos ali confortáveis com aquilo e a gente não lembra o quão difícil era, né? A gente realizar esse tipo de coisa, né? Que é, por exemplo, quando a gente aprendeu a falar. É tão difícil. Imagina, quando a gente vai tentar aprender um idioma diferente, a gente tem essa dificuldade. É muito difícil, é desgastante. E principalmente se você está ali com uma pessoa que não fala o mesmo idioma que você, a comunicação é tão difícil, tão penosa. E aí você vai tendo aquela questão da repetição, né? Vai ouvindo o outro falar e vai aprendendo. E aí tem uma força que faz você aprender ali, né? E aí, quando nós somos bebês, é a mesma coisa. A gente tem que aprender a falar. E a gente faz um esforço enorme para aprender a falar, né? Outro exemplo é quando a gente vai aprender a andar. Pensa, o tanto que é difícil ficar vendo um bebezinho tentando andar, quantos obstáculos, né? Até ele ter firmeza nas perninhas, ele engatinha ali um pouco, ele machuca, ele cai, e o bebê nasce ali sem nenhuma coordenação, né? Não tem um equilíbrio, porque aquela criança, você tem que ficar meio que cercando ali, o tanto que isso é difícil até chegar num ponto que ele anda automaticamente, não precisa nem raciocinar, né? Que é igual hoje a gente anda, né? Outro exemplo também é aprender a andar de bicicleta. Muita gente nem sabe andar de bicicleta até hoje, né? E tanto que no início ele é difícil, essa questão do equilíbrio também, você cai, machuca, rala o joelho, né? A gente tem ali, enfrenta o medo de cair, e aí, só que chega um momento que a gente pega o jeito, aprende a andar, aprende a ter equilíbrio, e a gente nunca mais esquece como é que anda de bicicleta. Pode ficar anos sem andar. Se te der uma bicicleta, você pedala e sai andando, né? Então, esses são exemplos assim, do nosso cotidiano, para a gente ver, a gente passa por períodos penosos, períodos difíceis, mas aos poucos, com a prática, com o exercício, com as tentativas, com o empenho, a gente consegue fazer bem, né? E nem lembra. Eu não lembro do que eu passei nessa época, então a gente acaba que não lembra, né? Então, essas recordações desses momentos, elas ainda estão presentes na nossa mente, né? Só que, devido a essa distância que é provocada pelo tempo, vai atenuando essa visão de dificuldade que a gente teve no início, que nós tentamos aprender, né?
E se a gente for trabalhando essas questões, será que essas questões assim de retribuir o mal com o bem, será que a gente também não vai ter esse mesmo resultado, né? De poder ser sofrido agora, né? Não é assim tão bom, né? Mas chegar num momento aquilo ali ser reconfortante, a gente não sentir mais as marcas da dor, né? Igual aconteceu com as nossas fases da vida. Então, assim, é maravilhoso. Seria maravilhoso a gente conseguir trabalhar aos pouquinhos, por mais difícil que seja, né? Um exercício diário da gente ter um sentimento de amor pelo próximo, de compaixão pelo próximo, se pôr no lugar do outro, né? E imaginar se, né, como seria, a gente consegue dia a dia ir melhorando de pouquinho em pouquinho, passo a passo, até a gente se tornar pessoas melhores, né? Disso ser mais leve, de virar uma rotina na nossa vida, né? E aí um grande exemplo que desse tema estudado hoje, que eu trouxe aqui para a gente poder refletir, né? A gente pode encontrar no Antigo Testamento, lá em Gênesis, né? Lá em Gênesis 37. Vai de 37, se a gente for ler tudo, ele vai de 37 a 45. For ler a história toda, que é a história do José do Egito, né? Nesse texto do José do Egito, né, de Gênesis, nos é trazido que José, ele era filho de Jacó. Jacó era um homem velho já. E aí teve ele e a esposa, que era Raquel, tiveram José na velhice, né? Jacó estava na velhice. E aí ele tinha uma certa predileção por ele. Os filhos já estavam criados, né, e tal. E aí tem ali o caçulinha, né? Então ele tem uma predileção por ele em relação aos outros irmãos, né? E isso fazia com que os irmãos alimentassem uma certa inveja por José, né? Tinham inveja por ele. E assim, ao longo do capítulo, né, é comentado assim que um dia esses outros filhos de Jacó, eles tinham ido apacentar um rebanho numa cidade chamada Siquém, né? Só que já o José não tinha ido, não. E posteriormente, Jacó, o pai, né? Ele enviou José da cidade lá de Hebrom até Siquém, atrás desses irmãos. Antes dessa parte, que eu estou resumindo, né? Porque é bem grande. Antes dessa parte, tem vários episódios assim, de uns sonhos que José tinha, e esses sonhos davam a ideia dele ser maior do que os irmãos, né? Mas não assim no sentido de pretensão dele. Eram algumas visões que ele tinha e ele comentava isso com os irmãos e os irmãos ficavam irados com isso, né? Alimentando ainda mais a inveja que eles tinham dele, né? Então aí a gente volta aqui para a parte que eles foram para Siquém e depois Jacó envia José atrás deles, né? E chegando lá em Siquém, ele não encontrou os irmãos, não. E aí ele encontrou com uma pessoa no meio do caminho, que estava caminhando ali pelo campo, e essa pessoa deu o paradeiro desses irmãos, né? Ele falou onde eles estavam. Então aí José seguiu rumo a Dotã, que é uma outra cidade, que fica a uns 20 quilômetros da onde ele estava, e lá ele encontrou os seus irmãos. Aí lá no texto, conta que esses irmãos dele o viram ali de longe, né? E começaram a conspirar contra ele, né? O plano era matar José e lançar o seu corpo numa cisterna, numa cova, né? E depois falar para o pai, para Jacó, né, que ele havia sido devorado por um animal selvagem. Então, olha a ira dos irmãos, né? A que ponto chegou, né? Só que o irmão mais velho deles, é chamado Rubens, ele não permitiu que os irmãos matassem o José, porque ele era o irmão mais velho, ele tinha a obrigação de
cuidar dos irmãos e dar satisfação para o pai caso algo acontecesse, né? Então ele falou: não, vocês não vão matar José e tal. E uma hora que Rubens saiu de perto, eles decidiram, né, retirar a túnica que José vestia, que foi o pai que deu, é uma túnica bem que o pai deu assim especialmente para ele, né? Então eles tiraram essa túnica que José vestia e lançaram ele numa cisterna, deixaram ele ali. E enquanto eles estavam lá comendo pão e tal, eles viram uns comerciantes ismaelitas, que eram uns povos descendentes de Ismael, né, filho de Abraão com a egípcia Agar, que é mencionado, né, eles seguiam em direção ao Egito, esses comerciantes. E aí um dos irmãos, que é chamado Judá, ele teve a ideia de vender José para esses comerciantes. Então, assim, ele não ia sujar as mãos com o sangue do próprio irmão, mas venderia José para esses comerciantes. Então, na hora que eles aproximaram, eles venderam José, de fato, por 20 moedas de prata, que era o preço de um escravo, então ele foi vendido como um escravo, né, naquela época. Né? Então, quando o irmão mais velho chegou, eles contaram o que aconteceu, sujaram a túnica do José com o sangue de um animal lá e levaram para o pai achar que o menino tinha morrido. Né? Só que mais adiante é mostrado que José ele foi vendido novamente lá no Egito para servir na casa de um comandante da guarda de Faraó. E aí passa o tempo, né? Essa história ela tinha tudo para terminar de maneira trágica, sem qualquer esperança, né? Só que em um certo momento, José acaba se tornando o governador da nação mais poderosa da terra naquele tempo. Ele serve como salvador do seu povo num tempo de uma crise enorme, grande crise que estava acontecendo na época, né? E no meio disso tudo, aqui eu estou resumindo, tá, gente? Né? Ele reencontra esses irmãos em um determinado momento ali dessa sua história e ele os perdoa. Então, mais lá na frente, eles encontram esses irmãos. Ele já era todo poderoso lá da terra dele, né? E ele reencontra esses irmãos e ao invés de fazer algo contra eles, ele os perdoa. E, inclusive, vai de encontro lá depois a Canaã, encontrar o pai, né, com os irmãos. Então, José, ele foi um homem que poderia ter pagado os atos dos seus irmãos com a mesma moeda, se a gente for pensar. Ele poderia ter agido de alguma forma, né? Ainda mais que quando ele reencontrou com eles, ele já era uma pessoa até poderosa. Poderia ter feito alguma coisa com os irmãos para pagar o mal que eles fizeram, né? E mesmo vivendo na época em que essa lei dada pelo Senhor figurava, né? Ele podia fazer isso, né? Ele perdoou seus irmãos por terem jogado ele numa cisterna, numa cova e vendido ele como um escravo. Né? Se a gente for ler o texto, né, lá em Gênesis, a gente vai ver que ele teve um pouquinho de dificuldade, não foi uma coisa assim, vou perdoar. Não, existem uns momentos em que ele está tentando trabalhar aquilo, mas ele, no fim, consegue perdoar os irmãos, né, o mal que eles fizeram, e impediu que ele fizesse a mesma coisa. Né? Então, não há uma atitude mais angelical e mais sublime do que a gente aprender a perdoar as imperfeições dos outros. Então, perdão vem à tona, né? A gente aprender a compreender os equívocos que as pessoas têm muitas vezes contra nós, né? Isso porque nós estamos passando ou nós já passamos pelas mesmas imperfeições e equívocos que essas pessoas cometem contra nós. A gente já pode ter cometido isso. Então, por isso que a gente não deve julgar,
né? E retribuir com o mal. Então, se alguém nos fizer algum mal, a gente precisa trabalhar dentro de nós, da gente relevar. Dá uma raivazinha, mas a gente precisa ir controlando isso, né? Deixar que o mal passe e vá embora. Às vezes, se conter naquele momento e deixar para falar depois, porque essa raiva vai passando. Se a gente fala de imediato, muitas vezes, uma palavra que a gente fala, ela pode destruir muita coisa. Uma palavra pode destruir muita coisa, né? Então, vamos tentar não ir alimentando isso dentro de nós. Né? Se a gente ainda não aprendeu a amar os nossos inimigos, então vamos aprender, pelo menos, a respeitá-los, né? Como espíritos, em evolução, né? A gente poder enxergá-los, assim, como irmãos, é difícil, né? É algo que a gente vai trabalhando. Mas a gente trabalhar para esquecer isso que nós passamos, para que isso seja apenas uma fase, né, que aconteceu. Então, paguemos o mal, vamos pagar o mal, né, que os outros nos fazem com o bem que nós podemos dar, de uma maneira sincera, né, sem alimentar doenças, sem alimentar o desequilíbrio no nosso espírito, né? Nós precisamos ser enfermeiros do bem e não enfermos de nossas fraquezas morais, né? Afinal de contas, nós estamos trabalhando na seara do Cristo, com Ele, né? Então, vamos deixar esses sentimentos, né? Vamos deixando essas coisas ruins que a gente vai alimentando e vamos ajudar Cristo a seguir com seus rebanhos. Né? E assim, por mais ali que alguém nos prejudique, não vamos fazer o mesmo, né? Porque muitas vezes ele nem sabe o que ele está fazendo. E por mais que a gente pense, não, ele sabe, assim, às vezes lá no íntimo dele, ele não sabe o que está fazendo. Então, confiemos em Deus, né? E não vamos nos esquecer dos exemplos de Jesus, nosso maior exemplo, como diz, modelo, né? Modelo e guia, como diz na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Se a gente for seguindo esses exemplos de Jesus, né, nossa vida, ela entrará em estado de luz, né, ganhando, então, ali um ritmo da vida em estado de graça, que é o que a gente mais almeja. Então, o que eu tinha para hoje é isso. Né? Esses são os comentários, minhas contribuições com o auxílio da espiritualidade, logicamente. Né? Espero que vocês possam tirar proveito e que acenda uma luzinha no coração de cada um. Então, muito obrigada e tenha um bom dia e um bom restinho de semana. Até mais.